vocês vão escutar uma pequena voz que está deixando você escolher se ficar ou se sair, esperando que vocês vão ficar com a gente. E eu vou sempre lançar a gravação, porque eu vou disponibilizar no dia seguinte, lá no nosso hub, no sistema, na plataforma que a gente usa para trocar mensagens. Assim, se tem algum outro compromisso, alguma coisa que você não pode se juntar, alguma das semanas do curso, você pode depois assistir a gravação e recuperar os conteúdos, tá bom? Segunda coisa que eu vou fazer, vou compartilhar a minha tela. E eu vou convidar vocês a usar uma primeira coisa, um primeiro feature do Zoom, para ver se vocês vão encontrando. Lá na parte de baixo da tua tela, tem um ícone que está um coraçãozinho, que traz reações. Clica lá nesse coração e você tem, tipo, duas linhas de reações. Clica lá em qualquer coisa para falar que você está vendo que está funcionando a tela. O André encontrou os coraçãozinhos. Então, a primeira linha de cima é para ter os emojis que aparecem atrás de você, tipo assim. E a segunda linha é para fazer aparecer no cantinho, como a Lúcia está fazendo, tá? Estou esperando vocês usar também essas reações, porque vai nos ajudando a saber se vocês estão seguindo, gostando ou não gostando, entendendo ou não entendendo. Então, convido vocês a usar essas reações. Beleza, então bem-vindos oficialmente para nosso curso de Explorando Futuros. Estamos hoje na nossa primeira sessão juntos. E eu vou passar alguns recadinhos, explicar como o nosso curso vai funcionar. A gente vai fazer um check-in, e aí depois eu vou passar para a Carol e a gente vai entrar nos primeiros conteúdos, tá? Então, primeiro, recadinhos. Conferir se seu nome está correto. Mas está tudo bem, agora o Gil é Gil, a Lúcia está Lúcia, então maravilhoso. A gente já reconhece todo mundo aqui. Colocar em mudo, em silêncio, se você não estiver falando, porque a gente sabe, tem várias coisas acontecendo ao nosso redor, né? Cachorros, gatos, crianças, colegas no Open Space que falam super alto. Então, colocar em mudo. Mas não esquece de tirar o mudo se você quer fazer alguma pergunta, ok? O curso vai ser bem interativo, então a gente espera realmente escutar as vozes de vocês. Ligar sua câmera é muito mais legal. A gente sabe que remoto nunca é igual ao presencial, mas a gente pode sim fazer uma experiência legal, é, ligando a câmera muito melhor, porque você conecta melhor conosco como facilitadoras, mas também com os outros participantes quando trabalhar em grupos. Pode escrever perguntas, observações na janela do chat, está liberado o chat, pode escrever qualquer coisa, pode colocar referências de coisas que você queria compartilhar com os outros, comentários sobre o que a gente está falando, exemplos, quando você conecta com algum exemplo da vida do dia a dia. Mas se quiser fazer uma pergunta, melhor abrir o microfone mesmo, né? Porque aí a gente escuta a tua voz e a gente responde lá no mesmo momento. Onde você tem as reações, tem um botãozinho para levantar a mão. Então, isso pode ser uma boa, porque aí o facilitador ele vê aparecer no cantinho da tela e aí ele te convida a falar, ok? Ter papel e caneta por perto, por quê? Vocês vão receber o PDF do deck depois, tá? Então, não precisa tirar fotos da tela, anotar tudo que a gente está falando, não precisa. Mas, se você tem algum conceito, alguma coisa, algum insight, pode ser legal, sim, de anotar num caderno. Porque isso vai ajudar o teu cérebro a aterrizar as coisas, a memorizar melhor, né? Então, pode ser um bom jeito de aprender. E aí, o último ponto aqui é desativar notificações. A gente acredita que a gente pode multitarefar. Infelizmente, a neurociência mostra que isso não é possível. Não funciona, gente, não funciona. Então, quando você vê uma notificação do WhatsApp, do e-mail, alguma coisa, você começa a dar uma olhadinha, quando você volta lá com a gente no curso, o teu cérebro ele vai precisar 25 minutos para reatingir o mesmo nível de foco que ele tinha antes. Então, realmente, multitarefar não funciona. Para ajudar o teu cérebro, fecha as janelas, fecha as notificações, tenta guardar só o Zoom contigo, porque isso vai ajudar bastante. Bom, quem está hoje com vocês para facilitar essa sessão? Sou eu, Sabrina, eu vou estar em todas as sessões, ou quase todas as sessões, e estou recebendo a Carol hoje comigo.
Vocês vão ver a Carol em várias sessões, ela vai se apresentar um pouquinho também quando começar a parte dela. Vocês vão ver outro facilitador também. Então, a gente são, tipo, duas, três, às vezes quatro pessoas, para vocês escutar também vozes diferentes. O nosso papel é um papel de facilitação. O que que isso significa? Não chama a gente de professora, tá? Pelo amor de Deus, senão, tipo, arrepia mesmo. A gente não se considera como professoras, a gente não acredita que tem um certo ou errado, que tem verdades absolutas, especialmente quando a gente fala de futurismo. Então, o nosso papel é um papel de apoiar vocês na jornada. Vocês se inscreveram para se desenvolver, né? Para evoluir. Então, a gente vai trazer, sim, provocações, conceitos, conteúdos para gerar boas conversas entre vocês. Isso, para nós, é a prioridade. Mas quem está realmente no volante do aprendizado é vocês. Eu não posso fazer as coisas no teu lugar. Eu não posso participar das discussões, das atividades, das tarefas que a gente vai dar no teu lugar. Então, a gente vai levar essa energia, mas depende muito de você também depois do que você vai fazer com isso, né? Para começar, hoje, a gente vai fazer um check-in. A gente vai fazer um check-in no início de cada sessão, mas esse check-in é um pouquinho diferente. Por que a gente faz check-in? A gente parte agora para 2 horas juntos, né? É como se tomar um voo. Vamos voar juntos 2 horas, então é o momento de se conectar. Cada um chega com uma energia diferente. Um tá, talvez, acabou de cuidar das crianças, outro está saindo de uma reunião, outro está voltando da academia. O check-in é o momento onde a gente se conecta e parte juntos, né? E para fazer um primeiro check-in hoje, a gente vai te convidar a pensar qual é a tua postura em relação ao futuro. E a gente vai usar para isso uma matriz de 2 eixos. No eixo vertical, para cima é mais otimista, para baixo é mais pessimista, ok? E o eixo horizontal se você tem, em inglês a gente falaria de agency, tipo, se você pode fazer uma diferença, ou se você acha que você não pode fazer uma diferença nesse futuro, ok? Então, para fazer esse exercício, a gente vai começar a usar o Miro, ok? Porque a gente vai usar Miro ao longo da nossa jornada, então é um bom jeito também de esquentar um pouquinho os motores. Eu vejo que a Jaque está levantando a mão. Fala, querida. Oi, Sabrina, uma dúvida. Essa pergunta, qual que é a minha visão em relação ao futuro? É um futuro específico, assim, a gente está falando de um contexto mundo, um contexto vida, um contexto curso, cada Você um que vai pensar no que decide. quiser. Perfeito. Exatamente. É você que decide. E aí você pode dar esse Obrigada. contexto também depois, quando a gente vai ter uma conversa sobre como você se colocou, como você se posicionou, né, nessa matriz. E aí você pode dar o contexto de por que você escolheu de se posicionar assim ou assim, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar no chat o link do nosso Miro, né? E aí vocês vão todos clicar no link e tentar entrar no Miro. Isso vai ser o nosso primeiro exercício. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui no chat. Tentem clicar para ver se funciona, se todo mundo está conseguindo chegar. Se tem alguém que não, tipo, por alguma razão não consegue entrar, aí você me fala, eu posso movimentar o post para você. Vou compartilhar a tela, tá? Vou mostrar para você como fica quando vocês chegam lá. Então, vocês vão ver que lá no topo desse frame, desse retângulo, tem post-its vazios, né? Então, nesses post-its vazios, cada um vai clicar num post-it e vai escrever o seu nome, tá? Então, se você vê que alguém já está no post-it, não tenta clicar no mesmo, né? Tenta ir num outro post-it que está livre. Então, você faz um doble clique, aí você pode escrever o seu nome, e aí depois você clica e você arrasta lá na matriz embaixo e você escolhe onde você queria se posicionar na matriz do otimista até pessimista e você pode fazer a diferença ou não pode fazer a diferença. Vamos lá. Queria ver todo mundo aparecendo. E aí aqui não tem certo ou errado, né? É uma coisa completamente subjetiva. Cada um escolhe o que
o que para ele faz sentido, como ele se posicionaria nessa matriz. Deixar mais 30 segundos. E tá livre também, pode se colocar no oposto de todo mundo, não tem nada certo. Então eu vejo a Jaque, o Gil, a Lúcia, a Lua, a Isabela, o Silas, Luana, André, Marta. Deixar mais alguns segundinhos. Tá me faltando agora a Raquel. Eu estou vendo o Carlos também, tá bom. Falta o Luciano. Eu vejo a matéria tá lá. Oi, Sabrina, eu tive um problema na conexão. Como que ficou? Por onde que pega o nome? Você tem em cima, você tem post-its vazios. Então você Tá, faz um doble clique num post-it que está vazio, tá? Você escreve o teu tá. nome e depois você clica, você vai manter apertado e você arrasta lá o post-it na. Ah, o Edgar já testou um post-it mais horizontal, super chique. Mas é para escrever? Você faz um doble clique em cima do Eu post-it. fiz, mas não está indo. Deixa eu ver. Pera. Opa, sim, agora sim, tá gigante. Ah, tá. Aí tem que reduzir, então você clica e você arrasta. Isso mesmo, Tô no maravilhoso. Shift. Ah, Perfeito. Então, vou fazer um stop share. Estou vendo que quase todo mundo se posicionou. Então, a gente vai fazer esse check-in mais do que abrir aqui em plenária, aí pessoas mais introvertidas vão ficar mais tímidas. A gente vai fazer breakout, tá? Breakout são pequenas salinhas, onde vocês vão ficar 3 ou 4 pessoas. E aí, vocês vão conversar entre vocês, 1 minutinho por pessoa, sobre por que você se posicionou assim, na matriz, tá bom? Então, eu vou fazer 5 grupos. Tem 4 ou 3 pessoas por grupo. E aí, vocês vão conversando. Eu vou colocar 5 minutos em total, tá? Então, é 1 minutinho por pessoa, para você se conhecer. Aí, no final, quando eu vou fechar a sala, você vai ver uma mensagem aparecendo na tela, que vai falar: daqui 15 segundos vai fechar. Se você não tocar nada na tela, você vai poder terminar a tua frase, né, em 15 segundos. Se você clica na mensagem, ele vai te trazer de volta automaticamente. Aí você vai abandonar os amiguinhos lá na sala, ok? Então, minha recomendação, não toca nada e, normalmente, 15 segundos para terminar a fala. Ok? Vamos? Então, estou lançando vocês em salinhos. Aí tem que apertar e aceitar. Ele vai falar, ah, você quer ir na sala 1, por exemplo? Aí você clica OK e ele te leva lá na salinha. Vamos. Hum. Eu vejo que ninguém voltou antes dos 15 segundos, então parece que vocês tentaram aproveitar o mais possível esse tempo que estava sobrando, então perfeito. Espero que essa discussão começou, que vocês comecem a conhecer também os outros. Eu vou sempre tentar mudar nas atividades para você trabalhar um pouquinho com todo mundo, tá? Então, ao longo das 6 semanas, você vai ir conhecendo os colegas aqui, ok? Bom, deixa eu compartilhar de novo a minha tela e eu vou explicar para vocês como vai funcionar o nosso curso. Primeira pergunta, queria saber se alguém já fez um curso, algum workshop, algum treinamento na empresa com a Hyper. Alguém já fez ou não? Vejo não, não. Ah, eu vi alguém levantando a mão. Tem alguém que levantou a mão? A É, Isabela, não sei, é para responder falando ou se mexendo? Desculpa, fiquei confusa. Sempre. Eu adoro escutar vozes. Então, quando você pode falar, fala. Eu estou adorando. Quem estava falando? Isabela? Foi Eu você? já, então, era só isso Já? que eu ia dizer. Já. Boa. eu Eu já vi a Jaqui também. também que falou. Como vocês poderiam resumir o que foi essa experiência com a Hyper? O que é? Tipo, da percepção que você tive na época, quando você fez algo com a gente. Eu Posso posso falar? resumir como. Opa, A Jaqui estava começando. Deixa a Jaqui falar aí, depois você entra. Fala lá, Jaqui. eu acho que é uma experiência que cria memórias por meio de experiências. Aham.
Obrigada, Jaqui. Tinha um homem falando. Luciano, Então, Luciano, vai lá, Luciano, fala. é, assim, bem recentemente a gente fez o planejamento estratégico da gente aqui da agência da Artcetera, No Maceió, né? e aqui em Maceió, Maceió, com é um verdade. Isso, time. Maceió. Então foi uma experiência bem rica, foram dias bem importantes para a gente dar uma chacoalhada Uhum. e assim o processo é muito criativo. Então acho que Boa. essa Podia, palavra criatividade tem muito a ver com vocês. criatividade. Podia ser que você vai ver o time aqui no curso em alguma sessão. Boa, excelente. Massa, Isa, legal. você quer acrescentar alguma coisa? Eu não fiz pela empresa e eu fiz faz bastante tempo, na verdade. Eu fiz Uhum. por mim mesmo, tipo, o que eu tô fazendo agora. Eu fiz o Human Centric Toolkit, acho que era assim que chamava. Tô puxando Aham, na tipo cabeça aqui. 2020, né? 2020, É, faz 2021, tempo. bastante E foi tempo. com você, Bastante inclusive. tempo. Ai, que bom que você É, está voltando. e o que eu acho que o que eu posso dizer é que eu uso o que eu ouvi ali até hoje, assim, um negócio que entra no dia a dia e vai embora com você, assim, acho que eu não sei dizer como é que eu me senti no curso, enfim, mas o que eu sei dizer é que ficou, né, que veio junto. Não, mas me deixa muito feliz que você fala, eu estou usando ainda, porque é isso mesmo, a gente quer coisas que, tipo, ferramentas, coisas que você pode levar depois no dia a dia, né? Então, isso faz total diferença, do que conteúdos lindos que você vai colocar numa gaveta, né? E nunca mais vai abrir o PDF ou a gaveta e fez um curso, tá bonito, mas não serve no dia a dia, né? Então, você tá me deixando muito feliz mesmo, muito feliz. Bom, então, para os que não conhecem a Hyper, a gente é uma empresa sueca, que inicialmente foi uma escola que nasceu lá numa pequena ilha na Suécia, no vento e frio sueco, lá nesse prédio que foi uma prisão. Então são três caras que decidiram fundar uma escola e escolheram uma prisão para meio que renovar o prédio e escolheram um lugar diferente porque eles queriam uma pegada diferente. Eles não queriam fazer uma escola tipo tradicional, estava para digital, né? Treinando pessoas para transformação digital e tudo, mas eles queriam treinar pessoas para saber, tipo, mudar a roda do carro quando o carro está andando, pessoas trabalhando em projetos para empresas, não só, tipo, aprendendo teoria, né? Porque eles sabiam que transformação digital, tipo, na época foi o CD-ROM, depois foi internet, depois foi outra coisa, então, estava evoluindo o tempo todo. Por isso, eles queriam uma pegada meio diferente. Então, lá, 30 anos depois, a gente está espalhado em todos os continentes, a gente faz cursos abertos, a gente faz em companhia, a gente acredita muito nesse quote lá do Alvin Toffler, que foi um futurista. Ele falava, né, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não souberem ler ou escrever, mas os que não souberem aprender, desaprender e reaprender. É isso mesmo, né? O que a gente aprendeu há 5, 10, 15, 20 anos na faculdade, na escola, não serve muito. Pelo menos o que eu aprendi na escola de engenharia, eu não uso, né? Eu não uso nada. É, e a gente, para ficar relevante nesse mundo que a gente vive agora, a gente tem que constantemente desaprender coisas e reaprender coisas novas. Ou abandonar alguns dos nossos paradigmas. Então, a gente gosta muito desse quote, e sabe que ele falou isso nos anos 70, mais que 50 anos atrás. Então o cara já estava meio que visionário, né? Ele sabia que tudo iria acelerar. Eu gosto muito também da Bell Hooks que falava, né? Entro na sala partindo do princípio de que temos que construir uma comunidade para criar um clima de abertura e rigor intelectual. A gente vai trazer coisas como facilitadores, mas eu espero vocês criar essa comunidade, se ajudando, trocando ideias. E isso começa, gente, postando alguma mensagem no canal do networking. Eu vi que isso duas pessoas fizeram, né? Vocês ficam meio tímidos no início. Eu sei, tá normal. Mas agora que a gente se conhece, eu queria ver uma mensagem de cada pessoa lá no canal. Coloca lá quem você é, o que você gosta, o que você faz de trabalho, mas talvez isso nem é a coisa mais importante. Coloca o teu LinkedIn para as pessoas se conectarem. É importante, porque rede é uma coisa super poderosa que você pode também aproveitar a partir do curso. Como eu falei, 30 anos depois da fundação, né, da criação da escola da Hyper, hoje a gente é, atua em dois pilares. Esse pilar de curso aberto, como a gente faz hoje juntos, que é tipo uns 10, 15% do nosso business. 90% do nosso business é educação executiva.
quando a gente faz realmente programas customizados para empresas. Então, como o Luciano estava falando, né? Tipo, há 2 semanas o time estava lá em Maceió, agora eu vou pronunciar certinho, né? Maceió, para fazer um planejamento estratégico lá da agência. Então, são coisas que a gente faz bastante, que seja sobre liderança, futurismo, comunicação, a gente toca vários assuntos. Bom, como vai funcionar o nosso curso? A gente tem 6 módulos e a gente tem 6 semanas. Então, é fácil. Uma semana, um módulo, e a gente vai avançando. Mas vocês vão ver que tem muitas coisas que vão começar a se conectar entre um módulo e o outro, sabe? Mesmo se você pode perder uma sessão e falar, meu, eu perdi, eu não tive tempo de assistir a gravação. Tudo bem, entra na próxima. Isso não vai impactar nada, ok? Então, as sessões são feitas de um jeito que você pode perder uma e entrar na seguinte, mas se puder recuperar com a gravação depois, sempre melhor. A gente tem vários elementos nessa jornada de aprendizagem. Primeira coisa é kit de aprendizagem. Talvez alguns de vocês já observaram que a gente tem um primeiro kit disponível, e eu vou abrir um novo módulo cada segunda-feira, tá? Então, segunda-feira vou abrir, você vai ver aparecer lá no Hub, vai aparecer um módulo a mais, e você pode acessar o kit de aprendizagem. Colocamos também a senha, que futurista vai ser futurista para todos os kits, tá? Tem tempo de ler? Tudo bem. Não tem tempo? Tá tranquilo, não se estressa, ok? Esses links, eles ficam com você para sempre. Então, se não tiver tempo de estudar antes da sessão, tá tudo bem. Antes do final do curso, tá tudo bem, porque vocês podem estudar depois, ok? Segundo elemento são as sessões ao vivo. Isso é a melhor parte do nosso curso, né? É se conectar cada quinta-feira às 6. Então, tenta estar presente em todas as sessões e a gente vai fazer um mix de conteúdo e atividade. A nossa plataforma, então o iPro Island Hub, é lá que você vai ter toda a comunicação, acessar a todos os documentos, as gravações, fazer os desafios e tudo. Então, fica lá, tudo disponível. Vocês vão ter 2 tarefas cada semana para aplicar e aterrissar o que a gente está aprendendo, tá? Primeira tarefa é o desafio semanal. Desafio semanal, eu vou contar um pouquinho mais no final da nossa sessão de hoje, dando o primeiro desafio. E você vai lá entregar diretamente, você vai ter as instruções no sistema e você vai entregar lá. Diário de reflexão, mesma coisa. Você vai responder a algumas perguntas para aprofundar e conectar com tua realidade e você tem que entregar lá também na plataforma. Grupos de troca é o último ponto, mas é importante. A gente vai desenhar as sessões para criar essa interação entre vocês, mas eu espero também vocês trocar mensagem no Hub. Tem esses canais que eu vou criar para cada módulo. Pode mandar mensagem, artigos, coisas que você achou interessante, fazer alguma pergunta, uma coisa que você queria aprofundar, e aí todo mundo vai acrescentando. Fica super à vontade para aproveitar lá. Assim que ficar a plataforma, eu acho que todo mundo entrou, talvez está faltando 1 ou 2 pessoas que não entraram ainda. Tá lá, tá tudo disponível. Se tiver pergunta, você tem também um lugar no cantinho para falar comigo. Então, pode me mandar mensagem lá diretamente através da plataforma. E o módulo 1 agora fica assim, né? Você tem o kit de aprendizagem que você pode acessar. E depois, amanhã, né? A gravação vai aparecer aqui embaixo. Você vai poder ver, se quiser, tipo, retomar e reassistir algumas partes. Também tem no lado comunidade, onde você vai ter vários canais. Então, tem networking, onde você vai se apresentar. Geral, estou sempre relembrando para vocês que vai ter a sessão no dia seguinte ou à noite. E vai ter também um canal para cada módulo. Então, cada vez que vou abrir um novo módulo, vou criar um canal, falar o kit está aqui, vou falar a sessão vai estar na quinta-feira, aqui o link de novo, tudo vai ficar lá dentro do chat da comunidade. Se quiser receber o certificado do curso, você precisa estar presente pelo menos em 4 das 6 sessões e você precisa entregar a metade das tarefas, né? Então, temos 6 diários e 6 desafios em total, são 12 tarefas. Você precisa entregar 6 pelo menos, ok? Pode ser só diários, pode ser só desafios, pode ser um mix dos dois. Você que escolhe, mas o total tem que ser 6, ok? E pode ver na plataforma
o quanto você está avançando e quanto falta para você obter o certificado, ok? Tudo isso fica lá. Eu não falei, mas vocês são um pouquinho cobaias, né? Porque essa plataforma é uma coisa nova que a gente lançou agora em janeiro, que a gente criou, a gente desenhou a nossa própria plataforma. E vocês são cobaias, né? Porque já começou uma outra turma de um outro curso, mas vocês são os primeiros usuários. Então, se tiver coisas que você acha, não fica muito claro lá, manda mensagem para nós, porque todo input, todo feedback é muito legal para a gente ir melhorando a plataforma, ok? Então, fiquem super à vontade. O que que a gente espera de postura de vocês durante esse tempo? Não sei se alguém joga tênis aqui no curso, mas se você pega uma bola de tênis e deixa cair no chão, ela vai pingar um pouquinho e vai morrer. Se você joga com muita força, ela vai voltar muito mais alto, né? O curso é igual. Você investiu, ou a tua empresa investiu para você nesse curso, você tem que tirar o maior proveito. Então, para isso, você tem que investir, estar presente nas sessões, fazer os desafios, participar das atividades. Então, para mim, realmente, a gente vai jogar a bola para você, mas você tem que realmente, tá? Realmente, topar a bola e ter essa troca mesmo. Senão, vai meio que morrer sozinho. Aprender fazendo, como eu falei, a pegada da Hyper é uma pegada muito mão na massa, né? Então, não espera que durante 2 horas a gente vai ir falando e mostrando slides. Não, a gente vai fazer conteúdo e vocês vão praticar. Porque mais vocês praticam, mais a gente espera que vocês vão se lembrar e praticar de novo na vida real depois. Como a Isabela falou, né? Ela fez o Mindcentric e ela está usando ainda alguns mindset, algumas ferramentas. Então, é isso o nosso objetivo final. Sair da zona de conforto, né? Talvez alguma atividade, alguma coisa vai ser meio estranho para vocês. Contribuir e co-criar, como eu falei, vocês vão ganhar coisas de nós, né? Conteúdo, metodologia, mas também entre vocês como comunidade, cada experiência é valiosa, cada interação e colocação é valiosa, então aproveitam para ter essas trocas. Confio no processo, vai ter muitas coisas ao longo dessas semanas, mas elas vão ir se conectando pouquinho a pouquinho. E finalmente, tipo, ter prazer, né? Pode ser leve, pode ser divertido, não precisa ser, tipo, super sério. Estamos fora do horário do trabalho, estamos fora da família, dos compromissos. Esse é para você, né? Então, vamos tentar de fazer essa jornada a mais leve possível. Beleza, gente, eu já falei bastante. Tem perguntas, dúvidas sobre como funciona o curso? Tá tudo bem? Todos vivos ainda? Eu Beleza. tenho. Fala, Tem alguma fala já. pausa assim entre essas 2 horas para pegar uma água ou vai direto? Não, a gente vai direto, mas Ah, se você precisa levantar, ir buscar uma, fique tranquila, sabe? Tipo, quando a gente lança os grupos e as atividades, pode levantar, ir buscar uma água, depois se juntar com a equipe, tá tranquilo, ok? Como eu falei, eu não vou verificar se você está presente com câmera aberta durante 120 minutos. Então, fique tranquila, se precisar passar no banheiro e ir tomar uma água, tá super de boa, ok? obrigada, Sabrina. Sabrina, eu tenho uma dúvida por curiosidade. Esse é um curso que existe em todas as unidades da Hyper ou é específico do mercado brasileiro? Então, a gente faz o curso em português para o mercado brasileiro e a gente tem uma versão em inglês que chama Future Foresight, que a gente faz em inglês para o resto do mundo. A gente faz no global curso de inglês, que a gente abre para todos os países. Então, tem uma diversidade bem grande, né, de nacionalidades, mas o preço está em dólar, então está bem menos em conta. É US$ 1.700. Então, tá salgado mesmo. Obrigado. Vamos lá? Então, eu vou deixar vocês com Carol e a gente vai entrando com os primeiros conteúdos. Muito bem. E Boa Carol, noite. fala um pouquinho de você, hein? Tá Conta um bem, tá pouquinho o que bem. que você Fala. faz. Boa noite oficialmente, gente. Bem-vindos. É, então, esse é um curso que a gente acho que já criou faz uns 4, 5 anos. Eu tô nele desde o início. É, eu sempre gosto muito desse curso. Eu acho que é o nosso melhor público. São pessoas, em geral, muito abertas a refletir. E isso é super interessante, porque às vezes tem pessoas que vão para cursos para só receber conteúdo e guardar na gaveta, ou enfim, usar uma ferramenta ou outra, mas aqui a ideia desse curso é muita reflexão, porque tentar prever o futuro
é sobre construir cenários também, né? E para isso a gente precisa de colaboração, criatividade. Então eu gosto sempre muito do público desse curso. E é o meu curso preferido. Acho que eu já dei uns 7 ou 8 cursos diferentes na Hyper. Eu sou designer de formação, eu sou designer industrial, mas trabalho com UX design. Hoje eu sou líder de design no Nubank, e eu estudo comportamento e tendências há pelo menos uns 10 anos. Então, eu vou trazer assim um pouco dessa experiência que eu tenho, tanto acadêmica, eu fiz também mestrado em comportamento, mas também sempre tentando correlacionar com um uso mais prático de dia a dia, né, num planejamento estratégico dentro das empresas, e mesmo para a vida pessoal. Muitas vezes eu já usei frameworks que a gente tem aqui para ajudar pessoas a tomarem decisões da vida pessoal, e isso é bem interessante também. Hoje é uma sessão mais introdutória, a gente, claro, a gente precisa nivelar conhecimento, né? Às vezes tem pessoas que já estudam futurismo há um tempo, mas hoje a gente faz uma introdução, e aí a gente começa a escalar um pouco a complexidade dos exercícios, né? Do conteúdo, com ferramentas mais robustas. Então, bora começar com o conteúdo. A ideia é uma alfabetização em futuros aqui, né? E o que quer dizer isso? Diversas fontes, né, dentre Unesco, Fórum Econômico Mundial e vários outros pensadores têm trazido o quanto essa é uma habilidade essencial para o século XXI. Por quê, né? A gente precisa desenvolver uma percepção aprimorada, trabalhando sempre essa mentalidade de desafiar suposições, porque cada vez mais as incertezas estão aí e mais rápidas, então as suposições que a gente tem hoje, amanhã podem não valer mais. E eu acho que nos últimos 5 anos a gente tem visto o quanto acelerou o desenvolvimento tecnológico, principalmente, e isso traz mudanças de comportamento igualmente rápidas, né, mais rápidas do que eu imagino que a gente já tenha visto em qualquer momento da humanidade. É interessante também a gente estar sempre atento aos nossos vieses, porque esses vieses atrapalham a nossa curiosidade, a nossa criatividade e mesmo a nossa percepção dos sinais que estão ao nosso redor. É interessante também abraçar a complexidade, né? Muitas vezes a gente tem receio da ambiguidade, de caminhar em territórios desconhecidos, mas isso é muito importante quando a gente está tentando pensar em futuros. A gente precisa ter esse mindset de conectar diferentes visões, diferentes sinais que a gente vê por aí, abraçar essa incerteza, começar a construir um pensamento mais sistêmico, de entender que uma coisa tem efeito na outra, uma coisa traz consequências tanto intencionais quanto não intencionais, e ter essa mentalidade em rede, de que realmente tudo está muito conectado. E esse senso de agência, de não só esperar um futuro, e nem só de tentar prever ele, mas também de co-criar ele, de trabalhar ativamente, né, nessa essa coisa de se empoderar do futuro, ter resiliência, mesmo para momentos onde o que a gente previu não é o que acontece, né? Então, quanto mais preparados a gente estiver, quanto mais cenários a gente criar antecipadamente, mais fácil é de se adaptar, de estar resiliente e, de fato, de estar inovando nesse futuro. A Amy Webb é uma futurista que eu imagino que vocês já tenham ouvido falar. Ela se diz uma futurista quantitativa, né? E eu acho que ela traz muito um lado de não só criar narrativas futuras, mas de tentar entender que dados suportam essas verdades, né? Ou essas tendências que ela está enxergando. E ela diz que, enfim, ela vê muitas organizações interessadas em prever futuros, empresas criando novos cargos, né, dedicadas a explorar essa incerteza, e ela entende que esse campo se dividiu até certo ponto. Então, tem pessoas mais olhando para cenários e previsões especulativas, e vocês vão ver que a gente vai falar de design fiction, né, em uma sessão mais para frente. A gente vai falar de construção de cenários, e aí são realmente visões muito especulativas.
e outras que se concentram mais no que já está aqui ao nosso redor, né? Que seriam sinais e tendências. Isso vai ficar mais claro no framework que eu vou mostrar em breve. Então, a gente está nesse módulo 1, que é justamente de detectar sinais de mudança que já estão ao nosso redor e analisar tendências emergentes a partir disso. Depois, os outros módulos, a Sá já passou por eles, e claro que mais para frente em cada um a gente vai detalhando, não vou perder nosso tempo aqui explicando os próximos, tá? Então, o objetivo desse módulo 1 de sinal de mudança é mudar a lente de tendências para essas mudanças mais estruturais de médio e longo prazo. A Amy Webber meio que fala que tendência já é mainstream, o que a gente é acostumado a chamar de tendência, né? Principalmente a indústria da moda usa muito esse termo. Mas são tendências de curto prazo. E a ideia é explorar sempre mudanças estruturais de mais médio e longo prazo. Quem já viu alguns dos reportes dela tem coisas que são especulativas para 20 anos, né? Então, é muito interessante a gente estar também trabalhando essa dimensão temporal. E, claro, apresentar algumas das principais ferramentas de futurismo para a gente, de fato, aplicar isso no dia a dia, né? E acho que essa é a grande diferença da Hyper. Não é só conteúdo, é, de fato, trabalhar com ferramentas úteis. Então, por que esse alfabetizar em futuro, né? Tá aberto a essa incerteza, usar o futuro mesmo para repensar o presente. Será que o que eu estou fazendo hoje está me ajudando a ser relevante no longo prazo? Mudar horizontes temporais, acabei de falar, promover a diversidade de pensamento, e essas coisas que eu já comentei. Então, antecipar futuros é parte da natureza, né? Desde sempre, os seres humanos estão tentando se planejar de alguma forma, faz parte da nossa biologia, a gente precisa estar preparados. Mas é também um ato de rebeldia, porque muitas vezes no nosso dia a dia é mais fácil a gente se apegar àquilo que é conhecido, é mais seguro. Então a gente precisa ter intenção aqui. É um privilégio poder fazer isso, né? Deveria ser mais democratizado, mas é claro que tem gente que não tem espaço para isso, seja empresas, sejam sociedades ou indivíduos. A gente pode, com isso, incentivar o aprendizado na complexidade, porque é uma disciplina complexa, por ter realmente uma abrangência de disciplinas, na verdade, dentro disso. Nos permite abraçar a incerteza, e que eu acho que é uma mudança de mindset para a vida, e isso pode ser treinado, aprimorado. Então, é isso que a gente vai fazer. Só beber uma aguinha aqui. Então, a gente vai começar agora a falar sobre como ser, de fato, um explorador de tendências. Quando a gente olha para o ciclo de tendências, a gente começa escaneando. A gente escaneia, assim, empiricamente. O que a gente está vendo ao nosso redor, né? Já entro em detalhes de como fazer isso, tá? Um segundo passo é entender, analisar, né? O que está por trás desses sinais que eu estou vendo, como eles se conectam entre si, para onde eles estão apontando. E por último, aplicar, porque senão é um conhecimento perdido. Eu preciso conseguir gerar uma estratégia a partir desse aprendizado, dessa análise. A gente vai começar com um exercício rápido aqui, só para aquecer os motores de mentalidade. Eu vou passar um clipe dessa série, chama Years and Years, da HBO, vocês já devem ter visto. Eu acho essa série muito interessante, porque ela é um futuro que não é aquele futurismo nem distópico, nem utópico que a gente está acostumado a ver no cinema. Ela é muito real, né? E ela acontece, ela se passa 5, 7 anos para frente. E ela é incômoda demais, inclusive por isso. Então, eu vou passar um vídeo rapidinho. Podem anotar tendências que vocês observem nesse clipe. E aí a gente vai compartilhar aqui. You're okay. Are you okay? I am. I really am. I'm fine. Honestly, I swear I'm fine. There. You can let that breathe for 10 minutes. All looking good. I'll come back and I'll dress them. Do you see? These are interaction nodes.
If I use this finger, I can open all the doors at work, no ID. And if I just scan this in a shop, I can pay for anything up to £1,000. And look, Dad, Mom, I've just taken your photo. Send and send. It doesn't need the sound effect. I just added that because it makes me laugh. You promised me they wouldn't touch your eyes. Not after last time. That was years ago. Grand's had stem cells in her eyes since then. I can't help thinking. Don't laugh. All these power cuts. Well, what would happen to you? Nothing. What happens to you in a power cut? Nothing. So, what about your head? Can't feel a thing. They inserted the tiniest wafer into my brain and... Oh my God, look at the result. Synced us up. No keyboard. I don't need a keyboard ever again. You did that by thinking? It can't read my mind. Not yet, but the wafer tracks activity in the neural pathway and micro movements in the retina to predict what I'm thinking. But that is reading your mind. Let's see where everyone is. There's Aunt Rosie. She's at home. Lincoln's in school. Lee's not in school. Should be. Where is he? In the park. Don't tell Rosie. Grand's at home in the kitchen. What a surprise. Let's find Ruby. She's in a bar called the Marine Tide, and she's just bought a bottle of House White for £56. It's 4 o'clock in the afternoon. 56 quid for the house white. Oh my God, how did it go, Beth? How are you? Did it work? Are you completely synced up now? Yeah, I'm fine. I'm with Mum and Dad, and I've just realised you're in trouble. You should be in college. 56 quid? For God's sake, Bethany! That is amazing. And a little bit like spying. What if I didn't want you tracking me? Well, that's a good question. Can you imagine? What if your father was having an affair or something? Okay. You're in my contacts. That's permission, according to the law. But I still don't understand. You can run software like this on a keyboard. So why do you need the operation? I'm trying to explain it in ways you can understand, but the connection is so much more. While we were talking, at exactly the same time, I wondered about the 80 Days of Rain, where it came from, why it was, what comes next. And I keyed into satellites just 30 seconds ago, so I can see the course of El Nino, and I can tap into pressure sensors along the Atlantic coast and barometric readings from the ships at sea. If I put all of that together, I'm there. I'm inside it, the tide, the depth of the sea, and the curl of the waves within me. And right now in Charles Street, Pasadena, a 15-year-old girl called Ethany Cross has written her first song and put it online, and she's got the sweetest voice. So when I combine all of that, it's joy. In my head, it is absolute joy. Uhum. É, Saque, você acha a gente vai para breakout Aham. ou acho- Sim, tá. a gente pode fazer uns 5, 6 minutos de breakout. Eu mudei as pessoas, né, para vocês ver pessoas diferentes. E aí a ideia é vocês falaram uns 5 ou 6 minutos, tipo, quais são as tendências que vocês observaram durante esse clipe curtinho. Tá bom? Vamos lá? Então, vou lançar agora os breakouts. Não tem nada para escrever no Miro, é só uma conversa entre vocês. Eu vou colocar 6 minutos. Vamos. Voltamos todos. Sim. Antes de eu voltar para pro conteúdo, alguém com algum insight que quer compartilhar sobre as discussões que vocês tiveram? Eu e a Jacqueline acho que chegamos a um ponto giro, que era a invasão um bocadinho que nós temos e ao mesmo tempo essa dicotomia com a necessidade de conexão humana. Ou seja, nós estamos cada vez mais vidrados e programados e não sabemos viver sem tecnologias e sem
tudo e mais alguma coisa. Dei-lhe o exemplo, agora Portugal está super afetado por mau tempo ao ponto de o país estar em calamidade há 2 semanas quase. E ninguém sabe o que fazer sem eletricidade, sem rede de telemóvel, sem nada, porque nós não temos uma lanterna, uma vela em casa, não temos um rádio, não temos nada. Então estamos completamente dependentes. E estamos num processo em que queremos invadir ainda mais a nossa vida com mais tecnologia, de maneira a otimizar, mas às vezes é só para otimizar. Uma falsa sensação de segurança que isso nos dá, porque todos os outros o fazem, eu vou fazer igual. E matamos ali um bocadinho a nossa própria natureza, sermos seres imperfeitos, um bocado caóticos. É verdade. Obrigada, Marta. Oi, eu vou falar um pouquinho. Achei legal que você, com esse vídeo, esse recorte de vídeo, trouxe muito essa história que você acabou de falar, né? De que uma tendência, na realidade, ela já é mainstream quando ela aparece, né? Então, na realidade, isso aqui que a gente está olhando como se fosse uma possível tendência de futuro, ela já existe de alguma forma, né? E eu acho muito legal esse olhar, não só a respeito de tecnologia, mas de o que que isso impacta no psicológico, no orgânico, na legislação, na ética. O que é como se a gente olhasse o cenário e começasse a olhar todos os filtros que eu preciso ver para poder avaliar isso de uma maneira mais completa, né? Totalmente. A gente vai falar um pouquinho disso hoje e vamos falar de ética também mais pro final. Mais alguém gostaria de compartilhar? A gente falou no grupo, né? A gente ficou assim falando bastante sobre a questão da atenção plena não parecia que ela estava no hospital, né? Ela estava no hospital, numa maca, mas ela estava conectando, vendo tsunami. Então, a gente ficou debatendo sobre o quanto, de fato, aquilo tudo trazia conforto para uma pessoa que estava no hospital, né? E ela tinha um chip que rastreava, então também a gente não viu, é uma tendência em cuidado, né, de você ter esse canal, mas a nossa discussão foi muito na questão do cuidado da desumanização, né, e da desconexão, porque ela estava conectada, mas não conectada naquele momento. E acho que também um ponto que a gente discutiu foi a diferença das visões, né? O pai e a mãe estavam olhando para um aspecto e ela para outro. Então, é um futuro que também, se a gente talvez não cuidar, a gente não vai se entender, né? Total. Como mais filosóficos, assim, né? E essa série traz em várias temporadas essa tensão entre esses dois pais e essa filha, assim. Esse episódio já é um pouco mais à frente, quando eles finalmente aceitam que a filha diz que quer ser transhumana. E ela quer, de fato, virar um híbrido entre humano e máquina, né? Mas no primeiro momento o choque deles é absoluto. Eles dizem assim, não, então tu quer se matar, porque ela fala assim, meu corpo não serve para nada, eu quero ser dados. Então é bem interessante ver assim que ali ainda existe um choque, mas eles já estão quase acostumados comparado a temporadas A anteriores. gente não tinha esse contexto, e a gente ficou sentindo falta de que era uma pessoa que estava no hospital, numa maca, e que estava olhando dados da irmã, que será que era relevante para aquele momento? Então a gente ficou muito nesse lugar. Uma coisa que me chamou Isso. muita atenção foi sobre o finalzinho ali, quando ela fala assim, ah, eu tô sentindo alegria. E aí eu peguei muito uma coisa que eu até comentei com os meninos, que foi o seguinte, quando a gente passa muito tempo rolando feeds, né? A sensação da dopamina ali, que eu tô recebendo aquele tanto de informação e que, de certa forma, acaba atribuindo a falsa sensação de felicidade, que é muito discutido, que a galera fala de exaustão mental. Então, assim, isso também não dessa forma, mas a gente meio que já vive essa realidade. A gente está conectado 24 horas por dia, a gente está se estimulando 24 horas por dia, atrás dessa sensação de procurando alguma coisa, e aí a cada vídeo assistido, essa sensação ela vai crescendo, e eu acho que exatamente quando ela fala isso, eu acho que é o que acontece com a gente dentro desse uso de celular e redes sociais no modo geral. Sim. André?
E aí eu acho que é muito interessante quando você cruza, né? Como a gente debatia IoT há 10, 15 anos atrás, que é a internet das coisas, e como a gente vira as coisas, né? A gente debateu, por exemplo, você não usa mais, o filme ele deixa claro e você tem, sei lá, Apple Vision Pro, fila para comprar um negócio que vai te imergir naquela realidade. Gerações mais jovens, por exemplo, usando Roblox para, tipo, ele tá num quarto em qualquer lugar, mas o que importa é aquele universo. É uma coisa meio filme de Steven Spielberg, mas já está acontecendo, né? E também o Uhum. Luciano Lon trouxeram pontos super interessantes, como é uma hiperconectividade, reconhecemos, mas como isso é personalizado e como o que eu tô vendo provavelmente é o que cada um aqui nessa sala tá vendo coisas completamente diferentes. Não tá tendo acesso à mesma coisa. Como o algoritmo virou parte dessa realidade e a gente falou um pouco do choque geracional também, né? De como a mãe fica reticente, apesar de parecer super moderna, mas a filha está muito satisfeita em se hiperconectar. Então, acho que conecta com esse questionamento da gente, tá, mas calma, a gente está sendo perseguido, a gente virou extremamente dependente da tecnologia, mas em cortes geracionais é tipo, é exatamente isso que eu quero ser. É super Uhum. interessante. Perfeito. E só para complementar isso que tu comentou da internet das coisas, e a gente ser esse híbrido, eu tenho um amigo que, quando a gente fala sobre isso, né, a gente vai ser um híbrido de humano-máquina, ele fala, cara, a gente já é, a gente não diz meu celular ficou sem bateria, a gente diz eu fiquei sem bateria quando acaba a bateria do celular. Isso aqui é uma extensão da nossa mão, né? E essa semântica, ela diz muito. Eu vou continuar aqui, gente, para a gente seguir com calma aqui. Mas quem tiver comentários, por favor, vai usando o chat. Aqui eu vou ter que compartilhar a tela toda aqui. Bom, eu lá no início falei, né, sobre essa capacidade de perceber sinais de mudança ao nosso redor, né? E esse é um treino para a gente conseguir pensar futuros. Então vamos falar um pouco disso. A Jane McGonigal é uma autora, também futurista, e ela tem esse livro chamado Imaginável. Ela fala muito também de storytelling. E ela diz que você sabe que encontrou um sinal quando você pode contar uma história sobre ele. E aí ela diz que essa história tem um o quê, um quem, um como, um onde e um porquê. E a gente vai entrar nesses 5 aspectos. Esse o quê é justamente o sinal. Isso que a gente está enxergando, essas referências observáveis. Isso pode ser objetos, pode ser linguagem, podem ser comportamentos, produtos. Pensem no copo Stanley, né? Referência bem óbvia e bem observável de um produto, um objeto que se popularizou radicalmente, né? A gente vai olhar ao nosso redor, essa manifestação está por todos os lados. Será que isso é uma coisa isolada? Quando a gente começa a tentar olhar vários outros sinais, o que que a gente entende? Isso pode estar conectado a uma vontade de aventura. Então, a gente vê diversas marcas trazendo essa narrativa. Então, essa coisa de carros Jeep, né? Tá cada vez mais marcas fazendo uma Land Roverização, né? Se vocês verem as marcas chinesas, todas agora têm um carro parecido com o Land Rover. Então tem essa coisa de 4x4, de explorar o mundo, de se aventurar. Glamping, tendência de viagem, né? Então vamos acampar, tudo bem, vai ser de luxo, mas vamos estar mais perto da natureza, né? Várias marcas de moda trazendo esse a Osklen teve uma linha só disso, né, de hiking. Então, trazendo essa aventura, essa montanha para o dia a dia. O Copo Stanley faz parte desse contexto, né? Ele era inicialmente um objeto usado para isso, né? Para momentos de camping e isolamento até de um contexto natural de casa. Então, quando a gente começa a conectar tudo isso, a gente vê que tem um desejo por trás, talvez um desejo das pessoas estarem mais conectadas com a natureza, talvez um desejo de sair de casa pós um momento de pandemia, onde todo mundo ficou muito preso, né? Nada é isolado, esses sinais, né? É, essa agora estudos, dados de todos os lados saindo de que a geração Z não bebe mais álcool.
Legal, a geração Z não bebe mais álcool. Então, o que está acontecendo? As pessoas não vão deixar de gostar de se conectar, de ouvir música, de festas. Então, o que acontece? Elas não querem mais balada, porque talvez o álcool e a cafeína ajudassem nisso. Mas então elas fazem baladas matinais, que tem outro contexto, que às vezes é vinculado a uma atividade física, então um estilo de vida mais saudável, mas mantendo alguns códigos que fazem parte da juventude, né? E aí a gente vê uma resposta do mercado, que é vamos criar, então, bebidas adaptáveis para isso, bebidas com adaptógenos, com cogumelo, que aparentemente eles não bebem mais álcool, mas usam mais drogas, né? E daí a gente começa a ver outras tendências. Drinks com baixa graduação alcoólica, então às vezes não é parar de beber, mas assim, eu não quero necessariamente uma bebida forte. Então, várias marcas lançaram esses hard seltzers, que são essas bebidinhas com um pouquinho de teor alcoólico. É, várias marcas fazendo drink sem álcool também em lata. Quando a gente começa a olhar para o todo, essas coisas elas têm sempre uma correlação, né? E às vezes a gente vê um sinal e a gente consegue, se a gente presta muita atenção ao nosso redor, conectar ele com mais dois, três ou quatro. Beleza, a gente tem essas manifestações, mas a gente também precisa entender o quem, né? E esses dois exemplos que eu trouxe, eles têm quens diferentes, muitas vezes. Então, a gente precisa entender quem são esses diferentes tribos que estão por trás de movimentos de tendências. Não sei se vocês já ouviram o case da Peloton, que é aquela bike que é tipo uma aulinha, né, que tem na tela da bicicleta, que tu podia fazer de casa até durante a pandemia, que explodiu, né, na pandemia. É totalmente, o case deles de sucesso é totalmente baseado em tribos. Então, eles tinham, as pessoas podiam criar comunidades dentro dos seus interesses, quaisquer fossem eles. Então, tinha lá a tribo dos bebedores de cerveja que gostam de pedalar de manhã, a tribo das mães grávidas, a tribo dos veganos. E essas tribos, elas se conectavam para fazer juntas, né? Peloton. E todo esse case tem alguns vídeos que a gente pode mandar depois de o quanto o sucesso veio justamente de entender essas tribos, conectar elas e fazer elas engajarem no produto. E isso se repete para diversas outras coisas, né? Quando a gente começa a olhar esse comportamento de tribo. Além disso, a gente também precisa olhar para tendências a partir da lei da difusão da inovação, essa curva de adoção da inovação, né? Sempre que a gente tem um novo produto, a gente vai ter aqueles techies, aqueles alfa, que são os inovadores. Em geral, isso é muito restrito, é 2, 3% das pessoas que se jogam nesse lugar, né? Esse mercado inicial. A gente também tem os early adopters, e aí são pessoas que não vão ser aquela tribo que botou dinheiro em Bitcoin em 2010, mas aqueles que botaram ali, vai, em 2015, foram early adopters e de fato se arriscaram, né? Colocaram skin in the game no início. Aí a gente tem a maioria inicial, que são pessoas mais pragmáticas, mas ainda assim abertas a experimentar. Mas elas chegam no momento onde a gente já tem um produto mesmo. Quando é um novo produto, muitas vezes é MVP, é teste, qualquer coisa, nem produto é, né? Se a gente pensar em Bitcoin, nem tinha como comprar em 2010, né? Era uma coisa doida para conseguir. Então, aqui, quando a gente chega nessa maioria inicial, e aí a gente já está falando de 34%, 35%, a gente já tem um produto. Depois a gente tem, claro, os bem mais conservadores, que é a maioria tardia, e os céticos, que são retardatários. É claro que esses números vão variar conforme o mercado, conforme o produto, mas em geral existe uma curva de adaptação, né? Então a gente vai ter sempre um mercado inicial e um mercado principal. Quando chega aqui, a gente está falando já de algo mainstream. Então, é uma atividade interessante, inclusive, tem no nosso toolkit da Hyper uma reflexão em cima dessa curva de difusão. E aí a gente começa a se perguntar, né, por que que para algumas coisas, e aqui é interessante também, vocês podem pensar para a vida de vocês, para algumas coisas talvez vocês sejam inovadores, para outras vocês sejam resistentes, né? Tem pessoas que podem estar, que gostam mais de experimentar tecnologia, outras que gostam mais de experimentar
em alimentação, né? Então, cada um talvez esteja num lugar dessa curva para um assunto diferente e é uma reflexão legal de fazer. O Peter Hinson diz que quem entende as redes entende o futuro, porque ele diz que a rede, the network, sempre ganha, né? Que a gente consegue influenciar consumidores e continuar relevante quando a gente olha para o consumidor como tribo, como grupo, não como alguém isolado. Também é legal, e aí voltando no ponto de ter muitos sinais, né? A gente não pode olhar para a tendência só falando de tecnologia, por exemplo, né? Então, é legal a gente entender esse conjunto sistemático de coisas que moldam o mundo. Então, a gente pode estar falando de comportamento, e aí a gente vai falar sobre esse humano do futuro, né? Quais são as coisas que nós, como seres humanos, mais precisamos no nível emocional? Então, reforçar a nossa identidade, ou repensar a nossa identidade, sentido, conexão, bem-estar, são coisas que elas estão numa esfera, né, das mudanças. Tem outra esfera de mudanças que é mais óbvia, que é a tecnologia, né? Então, é claro que todas as novas tecnologias elas vão trazer também mudanças de comportamento, mas não é só isso, né? Isso também traz mudanças no consumo, e e aí a gente tem, claro, que muitos dados para suportar essas coisas, mas os próprios dados em si, a forma como a gente começa a trabalhar dados no mundo, também influencia mudança de comportamento. E a gente vê aí as big techs, o impacto que teve nesse sentido, né? Depois a gente pensa no como, né? O como são os valores, necessidades, desejos, expectativas, mentalidade das pessoas por trás dessas tendências. E aí a gente pode entrar nessas necessidades humanas mais específicas. Então, o que está na base de um ser humano, né? Proteção, segurança, abrigo, integridade, respeito, empatia, comunidade e até coisas mais fisiológicas, água, nutrição. Tudo isso vai ser relevante para determinar comportamentos. E aqui, quando a gente fala de tendências, a gente está falando de comportamento, né? Sentido, clareza. É interessante sempre, quando a gente quer abrir mesmo a mente, a gente trazer cada um desses elementos e pensar, ok, que isso aqui, e a gente vai fazer mais para frente em outra sessão, uma atividade da Roda dos Futuros, que é muito legal, porque é isso. A gente vai conectando, tá, mas e daí? E daí? E o que essa outra coisa tem de consequência? O onde, né? Todas essas mudanças, elas precisam ter uma direção, que elas vão dar margem para o mainstream, tá? E aí aqui, isso é um framework que a Amy Webb descreve no livro, a gente pegou a descrição dela e fez uma imagem, tá? Então, essa imagem é nossa, mas a fonte é da Amy Webb, e ela fala das 7 etapas de aceitação. Vocês vejam como ela coloca a tendência no agora, né? Ela coloca de um lado tendências e do outro lado futuros. Isso algumas vezes causa estranheza, mas é porque ela diz que é isso. Se a tendência já é mainstream, se a tendência é porque as pessoas já querem isso, né? Quando a gente está falando de futuros, a gente está ainda nessa coisa dos sinais que eles vão dos mais fracos aos mais fortes. São pontos soltos ainda, onde a gente não consegue descrever uma narrativa. São pequenas coisas, acontecimentos, que vão nos dar indicações, mas lá na margem, e ela usa a palavra margem, são aquelas coisas que nós, ou pessoas mais mainstream, nunca ouviram falar. E pensam, por que que eu deveria me importar com isso? Aqui vai estar cientista, vai estar academia, um ótimo lugar para estudar inovação é lendo artigo acadêmico, é observando registro de patentes, por exemplo, é uma coisa que ela fala que ela faz muito. Porque aqui são pessoas que estão muito no território do explorar o novo, né? Mas para a grande população nunca ouvi falar disso. Tem um momento que vai se aproximando, né, de um sinal menos fraco, que é assim, já ouvi falar, mas não entendo o que que isso quer dizer, e também nem acredito que isso vai dar certo. E aí é um momento de negação. A gente então passa por um momento de entendimento, né?
quanto mais as coisas vão sendo faladas, mais pessoas vão falando sobre isso, a gente vai entendendo, mas talvez ainda não achando relevante. E eu acho que LLMs, né? Pega aí o exemplo do ChatGPT. Foi rápido isso aqui. Foi mais rápido que qualquer coisa na história, eu acho. Mas talvez 5 anos atrás a gente estivesse na margem, a maioria de nós que não trabalha com isso, né? Aí a gente começa a entender, daí daqui a pouco a gente começa a ver o potencial. Tá, vou baixar esse app, vamos entender melhor, aceitar que é útil, mas ainda vendo como novidade acima da necessidade, até que tu começa a usar, ver muito valor e chega um ponto que é mainstream que tu fala, meu Deus, isso é indispensável na minha vida, como eu não encontrei isso antes, vira um hábito e aí é isso, tá aí. E é uma tendência até que venha alguma coisa e substitua e essa morra, né? Que é o que em geral acontece com a tecnologia. E a gente vê que agora já nem é talvez mais ficar usando ali o próprio chat, mas criar agentes e conversar por voz, e a gente está evoluindo muito rápido essa interação com LLMs. Por fim, a gente tem que entender por que essas coisas acontecem, quais são os drivers de mudança, né? E aí tem um modelo que chama STIP, tem gente que chama de PESTO, é um acrônimo, que nos ajuda com lentes para a gente olhar para mudanças. Então, a gente vai ter uma lente sociológica, mudanças demográficas, por exemplo, envelhecimento da população, mudanças de comportamento do consumidor, mudanças em relação à saúde, por exemplo, tem gente que diz que a imortalidade já existe, que a imortalidade é uma doença. É, a- a- Alguns médicos do Vale do Silício, estudiosos, cientistas dessa área, dizem isso, né? A imortalidade é uma doença e a gente vai encontrar a cura para ela. Aliás, a mortalidade, né? Educação, fé. Nossa, fé tem uma influência enorme no comportamento, né? Então, também a gente vê isso muito em alta atualmente no nosso cenário global. Mudanças tecnológicas. Forças tecnológicas é, para mim, o mais óbvio quando a gente fala de futurismo, né? Então, mudanças de infraestrutura tecnológica, investimentos, onde está indo hoje a grande massa de investimentos global para tecnologia, inteligência artificial, né? Certamente. A comunidade científica, o que tem o que tem se intensificado mais nesse sentido. A Emweb tem capítulos de tendência só sobre isso, né? Então a gente fala de biotecnologia, diversas evoluções aí na saúde que vem também de tecnologia. Economia, claro que é uma força, o ambiente de negócios, mudança de impostos, custo de mão de obra, recursos. A gente vê grandes tendências globais de comportamento que são simplesmente drivadas por mudanças de impostos, né? Isso a gente tem visto no mundo cada vez mais. Então, houve uma migração de talentos, por exemplo, a Califórnia sempre foi o maior hub de talentos de tecnologia, está havendo uma migração para o Texas, porque impuseram para as Big Techs impostos maiores na Califórnia. O que que isso tem de implicações? As consequências disso são infinitas quando a gente tenta mapear, né? É, eu não nem vou, mas assim, bolha imobiliária, né? A gente vê custos de outras cidades aumentando muito, depreciação de custos de imóveis na Califórnia e por aí vai. A gente pode estar falando de perda de emprego, de diversas outras coisas simplesmente por um imposto, né? Ecologia, ecossistema, mudanças climáticas, atitudes de novas gerações em relação a isso. Então, também vão ter consequências de que muitas vezes uma mudança de primeira ordem tem consequências não intencionais e imprevisíveis lá na segunda, terceira, quarta ordem, assim como política, né? E a gente vai falar um pouco disso também mais pra frente quando a gente falar de construção de cenários. Então, como uma coisa tem impacto na outra. Então, essas forças do futuro, elas são essas mega tendências, que são talvez tendências menores, transformadoras, que equivalem a milhares desses sinais combinados. Como eu falei, é em rede, né? A gente precisa analisar esses pontos e conectar eles, e, em geral, elas vão apontar para uma direção. E a gente pode trabalhar a favor ou contra aquela direção, sabendo que a gente nunca vai estar no controle. Nunca. Então, o melhor é a gente trabalhar em várias direções, porque a gente vai estar mais preparado para qualquer que seja esse vento de mudança. E aí, antes da gente
entrar numa outra atividade, só para fazer um wrap-up aqui de tudo, duas definições de tendências de futuristas aí reconhecidas. Então, a Els Drack diz que uma tendência é uma direção de mudança nos valores e necessidades humanas que é impulsionada por forças e já se manifesta de várias maneiras dentro de certos grupos da sociedade. Então, vocês veem como nessa frase ela fala de direção de mudança, que foi uma coisa que a gente falou, ela fala dessas coisas mais intrínsecas do ser humano, então de valores e necessidades. Ela fala dos sinais que já se manifestam e de certos grupos, ou seja, da questão das tribos, né? Tem futuristas que dizem o futuro já chegou, ele só não é uniformemente distribuído, ou seja, tem sim tribos que vivem em futuros que não são os mesmos que outras tribos, né? Aqui nem só falando de condições econômicas, mas de realidades diferentes. Né? Para mim, por exemplo, ser vegano é uma realidade de outro planeta. Adoraria, não consigo. Né? E não quer dizer que eu não tenho pena dos animais, é que eu realmente não consigo, mas tem grupos que já estão vivendo nesse futuro muito bem, obrigado, né? Enfim. Amy Webb, né? Amy Webb diz que uma tendência é uma nova manifestação de mudança sustentada na sociedade ou na maneira como nos comportamos uns com os outros. A tendência é um ponto de partida que nos ajuda a atender simultaneamente às demandas do presente e planejar o futuro. De certa forma, as tendências são analogias de que as nossas mentes precisam para nos ajudar a pensar e entender a mudança. Porque para ela a tendência é o sinal que a gente está vendo aqui no agora, né? Então, quando a gente interpreta esses sinais com uma lente de tendência, a gente consegue se perguntar os porquês e entender as mudanças mais profundamente, né? Falei sem parar aqui. Vou dar uma pausa para ver se a gente quer trazer alguma pergunta e aí eu passo para Sá. Carlos, vai. Oi, boa noite, licença. Eu quero perguntar nessa questão da tendência e ler ela como. Aí tem uma palavra que vocês falaram, como uma linha. O que acontece, por exemplo, quando para alguns isso é a tendência que você falou na questão vetorial, trabalhar em vários vetores. O que acontece quando para uns você consegue enxergar isso como tendência e para outros não? E como concilia isso? Num cenário de previsão de futuros, né? Exploração de futuros. Se- Bom, eu estou tentando entender. Porque são Pelo que eu entendi, apostas, entre são aspas, que apostas. se faz, né? São apostas. O que que é a Amy Webb, tá? Eu uso o exemplo dela porque ela realmente é uma, uma futurista quantitativa. Isso é muito interessante. O que que ela faz? Ela pega cada um desses vetores, cada um desses sinais, e ela tenta encontrar a maior quantidade de dados possíveis que sustente aquilo. E ela define o que ela chama de, que se usa para outras coisas, né? Que é ETA em inglês, né? Estimated Time Arrival. Então ela tenta posicionar isso no horizonte de tempo, onde ela diz, tá bom, pelos dados que eu tenho hoje e por esse sinal que eu estou vendo, por esse vetor que eu tô compreendendo aqui, isso eu tô prevendo para 5 anos ou para 20 anos. E a gente tem também o cone de plausibilidades, que é justamente essa visão vetorial que tu tá mentalmente já desenhando, mas que a gente vai trazer mais para frente também, que fala sobre uma mudança ou um vetor desses ser provável, plausível ou possível. Provável é um sinal muito forte. Então, é o que a gente usa na língua portuguesa mesmo. É provável que aconteça. Só não sei quando, e para saber quando a gente precisa de dados. Plausível é uma coisa assim, cara, faz sentido, logicamente, pelo que eu estou enxergando, é plausível que aconteça. O possível já é uma coisa mais distante, é tipo, se tu olha um vetor, é um vetor mais aberto mesmo, ele pode ir para o infinito e morrer, tá? Então, assim, é possível, mas eu não tenho evidências fortes o suficiente ainda. E é legal usar esse cone para plotar esses sinais. Então, em geral, digamos que a gente estivesse fazendo um exercício dentro de uma empresa, onde a gente está tentando mapear quais são as forças, as tendências que vão mais impactar o nosso negócio. A gente vai estar lá um monte de post-it com um monte de tendências.
E a gente vai tentar posicionar elas nesse cone de futuros a partir, primeiro, dessas três lentes, né? Do que a gente entende que é mais provável, plausível e possível, e depois no horizonte de tempo. E é claro que a gente vai ter que se preocupar muito mais com essas que estão num cenário provável de curto prazo. Então, é uma forma de categorizar, porque é muito difícil acertar e dizer, vai acontecer, não vai acontecer. A gente tem que estar preparado para todos eles, a gente só precisa basear essas decisões em dados, né, e mensurar um pouco esses horizontes também a partir de dados. Que é a prática toda dessa construção de cenários é assim, né? Acho que as coisas vão ficando mais claras quando a gente for fazendo outras atividades, mas obrigada pela pergunta. Vamos então, vamos tentar aplicar um pouquinho do que a Carol contou sobre esses diferentes elementos, né, de uma tendência. Então, repartindo, Jane McGonigal, que ela escreveu esse livro, né, Inimaginável, foto dela, isso que ela fala, né, você sabe que encontrou um sinal quando você pode contar uma história sobre ele, o que, quem, como, onde e porquê. Então, agora vocês vão tentar fazer esse exercício de pegar um sinal, alguma coisa, e tentar contar uma história, ok? Vamos fazer isso no Miro, em grupos de novo, eu misturei as pessoas. Então, primeira etapa, 2 minutinhos, super rápido. Vocês têm que discutir tendências que vocês estão observando, tá? Então, vocês jogam tendência lá, eu deixei post-its nesse quadrinho. Vocês falam tendências, lá, tipo, uns 30 segundos, vocês escrevem tendências que vocês observam. E aí, vocês têm que escolher uma, tá? E, por favor, escolher rápido, porque se vocês passam todo o tempo a falar de tendências, a escolher uma, vocês nem vão chegar no exercício. Então, tem que escolher qualquer uma, não tem, de novo, certo ou errado. Coloca lá nesse post-it preto a tendência que vocês escolheram. E, a partir daqui, você escreve essa história de o que, quem, como, onde, porquê, e depois um resuminho da história. Talvez vocês não cheguem no final, porque vocês vão ter só 15 minutos. Mas se você fica 3 pessoas na sala, uma vez a tendência escolhida, talvez vocês podem se dividir as tarefas. Talvez tenha alguém que escreveu o quê, tem outra pessoa que escreveu como, sabe? Vocês podem dividir para ir avançando. Beleza? Combinado? Então, eu vou jogar no chat o link do Miro, vocês vão ver que fica lá embaixo do check-in. Podem escrever nos post-its, escrever no post-it que está preto lá para colocar a tendência escolhida, e depois tem retângulos que você pode fazer um doble clique e já escrevendo no retângulo branco que vai funcionando. Ok? Vocês vão ter 15 minutos para fazer esse exercício, e tudo bem se não terminar, mas tentem avançar o mais possível para treinar um pouquinho esse músculo. Beleza? Vamos? Prontos todos? Eu vou lançar vocês, então, 15 minutos. Vamos. Clássico e clássico. Acontece com todos nós. Eu estava ali, tipo, está lá na frente, eu quero continuar a escrever. Foi Isso que é pouco muito tempo, hein? divertido. É muito pouco tempo. 15 minutos passa rápido, né? Passa super rápido quando a gente se empolga. E Mas eu vi, como você tem... quer que a gente descubra e debata o Interrompe no futuro em 15 clima. minutos, gente? É um sprint, gente, um sprint. Não, eu vi canetas emagrecedoras lá, não é? O GLP-1, eu vi AI Agent, eu vi Wellness, tipo, é bom porque vocês escolheram tendências bem diferentes. Convido vocês a dar uma olhadinha sempre depois da sessão sobre o que os outros grupos fizeram. E se não tiveram tempo de terminar, vocês podem, né? Ir lá avançando e pensando mais nos próximos dias, não tem problema. Queria escutar um pouquinho de vocês. Como foi? Como foi fazer esse exercício em 3, 4 pessoas, pensando em identificar o que, como, quem, esses elementos lá de uma tendência, de um sinal?
Eu achei bem interessante, porque assim, a tendência está aí, eu acho que você acaba não percebendo, né? É diferente quando você traz esse olhar de dar uma distância e poder perceber quando você fala dos sinais, das tendências, né? Ou dos sinais para você criar uma tendência, mas hoje a gente está muito mais num lugar de um observador. E a hora que você se distancia, você começa a perceber muito mais isso que está tão próxima, né? Elas estão tão próximas do teu dia a dia, que elas acabam, de alguma forma, passando despercebidas, né? Então, a hora que você faz um exercício desse, você dá a chance de olhar. E no nosso grupo, a gente fez meio que um brainstorm, né? Tainá e como que você chamava? O que estava outro, que estava no meu grupo, eu não lembro o nome dele. O Edgar. A gente fez um brainstorm, a gente acabou indo um pouco do mercado pet até a parte do mercado imobiliário. Uma Aham. coisa que eu percebi, até pela minha geração, e que eu fiquei surpreso outro dia, que está tendo agora, eles estão lançando prédios, condomínios para idosos. Mas, assim, são condomínios e que tem uma super infraestrutura que vai atender idosos com 60 anos, que eles colocam como idosos, e até vem agora uma nova nomenclatura, que são os NOTES. Então, assim, você vai estar muito mais num lugar que você se sente à vontade, mas você trabalha, você estuda, enfim, você se conecta com as pessoas, mas você vai ter um lugar mais teu, ao invés de você ter lá uma brinquedoteca, por exemplo, principalmente aqueles que já estão, né? No lugar de uma brinquedoteca, sei lá, vai ter um cinema, não sei, Club de Bridge. ou um jogo, uma coisa para você jogar baralho e tal, né, Tainá? E pet, né, Tainá? Quer falar também da parte dos pets, que a gente comentou muito? A gente também falou das creches para pets. Pessoal que mora em apartamento e tem cachorro, e às vezes são cachorros maiores. Ou o pessoal passa o dia inteiro fora de casa trabalhando, estudando, e os animais ficam sem atenção. Então agora também tem as creches pets. A gente também debateu um É, pouco sobre isso. Que custa e às vezes mais caro do que para as crianças, né? para as crianças, mas aí o cachorro ele se socializa, ele tem espaço, porque, de novo, voltando para o imobiliário, cada vez mais os estúdios, tem estúdio de 16 metros quadrados hoje em São Paulo, então, assim, que é minúsculo para você morar, mas porque também é uma tendência daquela pessoa que ela é sozinha, ela trabalha o dia inteiro, ela usa muito mais para dormir, que também a gente ficou um pouco nesse mercado imobiliário. A gente depois foi desenvolvendo um pouco tudo isso, mas não deu tempo, não. A gente precisa escolher um deles e talvez dar uma Mas é bom, se pensada. você quer fazer depois com outras tendências que você pensou, aí você pode reaplicar. Acho que é bom, porque mais você treina, mais esse músculo ele fica mais ágil, sabe? Vai lá, Jaque. Eu queria compartilhar assim, um desconforto, porque eu vejo assim que é claro que 15 minutos a gente não tem tempo para discutir, pensar e ir atrás de dados para poder definir essas tendências, mas eu fico com o desconforto de o quanto essas tendências elas são muito mais relacionadas com o local que eu estou inserida, o contexto que eu estou inserida, né? Então, assim, é isso que me gerou desconforto. Realmente é uma tendência ou é uma tendência dentro de um nicho da sociedade, dentro da visão do contexto que eu estou? Né? Porque o mundo é muito grande, tem muita gente. Então, essa me gerou um pouco desse desconforto de o quanto isso realmente é tendencioso pelo contexto que eu estou inserida. Muita boa reflexão. E eu iria conectar com dois pontos. Um ponto que a Carol falou, né? O futuro já está aqui, mas não está realmente de maneira distribuído de maneira igual em todo mundo. O comentário da Nádia no chat, que ela falou, foi legal porque foi bem diverso. Então, as nossas reflexões foi plural. É isso também que a gente gosta de fazer essas atividades em grupos, porque as tendências que você pensa com teu contexto, tua vida, são diferentes das tendências que o Luciano vai perceber em Maceió, que a Lua vai perceber, que a Raquel vai perceber, sabe? Então, eu acho legal porque isso cria também essa diversidade, e as percepções são diferentes, porque a gente não percebe as mesmas tendências no mesmo momento, porque também a gente está em contato com tribos diferentes. Então, isso reconectando com esse quem, né? A gente percebe algumas, não todas. É isso que faz também que é interessante quando você faz um deep dive numa coisa que você nem sabe que existia, que você descobre um mundo.
e parece que não existia, mas você vê que, tipo, milhões de pessoas já estão com essa tendência, né? Então, é muito interessante. E tem um oceano mesmo de coisas para olhar. Gente, eu vou falar agora um pouquinho das tarefas para essa semana, do que está por vir. Assim vocês sabem. Ah, não. Ah, não! Deixa eu compartilhar a minha tela. Então, primeira coisa, como eu falei no início, tem o kit de aprendizagem, tá? Esse kit ele está disponível, ele está lá, Senha é futurista, e vocês podem estudar quando quiser, não tem pressa, ok? Quando você entra no módulo 1, fica lá em cima, kit de aprendizagem, você clica no link e abre a janela. Tem várias coisas no kit, tem textos, tem artigos, tem vídeos, e tem também, sempre no final de cada kit, ferramentas, que são atividades que você pode fazer com a equipe, por exemplo, que está lá na nossa toolbox. Então, vocês vão encontrar isso no final de cada kit. Falando do desafio. Então, desafio número 1, a ideia é vocês estudar uma tendência. Para encontrar essa tendência, você pode usar o nosso Trends Hub, que cada ano a gente constrói um app onde a gente junta muitos relatórios de tendência, né, para você não ter que colocar o seu nome, seus dados em todas as empresas. Então, a gente junta tudo isso num app mesmo. E a ideia é você fazer uma exploração. Pode escolher uma tendência lá dentro desses documentos, pode escolher outra tendência que vocês discutiram hoje, por exemplo. E a ideia é que seja uma tendência que conecta com o seu mercado, né, de trabalho. E você pode fazer essa exploração do mesmo jeito que a gente fez hoje, né? O que, quem, como, fazer um pouquinho desse jeito. E você pode também usar inteligência artificial, tá? Se você quer usar, eu coloquei alguns prompts aqui do lado para ajudar você. Mas você pode usar ChatGPT, o Gemini, para te ajudar a identificar algumas tendências, como uma tendência em particular está se destrinchando e ir lá um pouquinho mais a fundo, ok? Para entregar o desafio, você vai no módulo 1 e lá onde você tem o kit e a gravação da aula, do lado você vai ver que tem diário e desafio. Então, você clica e você pode fazer um documento, pode fazer um Word, um PDF, um PowerPoint, qualquer seja o formato, você escolhe, tá? E você coloca lá como anexo, você clica e você me manda esse desafio. Isso é a primeira tarefa, tá? A segunda tarefa é o diário de reflexão. Por que a gente convida você a fazer uma reflexão? A gente baseia muito nossa metodologia no exercício sueco. E eles têm uma coisa bem legal que chama o ciclo de aprendizagem, que vem de um cara que chama Kolb, e fala o seguinte: quando você tem uma experiência, que você faz algo, é muito poderoso tomar nem que seja uns 10 minutinhos para refletir sobre essa experiência que você teve. Então, pode ser observando como você reagiu, como isso te conectou, como se você ficou estressado, se você ficou feliz, fora da zona de conforto. Então, fazer essa reflexão para depois poder generalizar, conceitualizar e realmente desenhar conclusões a partir dessa experiência para definir como você vai aplicar isso de maneira ativa no teu contexto pessoal. Okay? Então, para nós, a reflexão ela faz parte de um círculo virtuoso de tirar aprendizados a partir de uma experiência. Então, cada semana eu vou deixar para você 4 perguntas para responder. Está lá dentro do Hub, você tem as perguntas e você tem um lugar onde você responde. E eu vou fazer um pedido aqui para vocês. Eu queria você responder sem inteligência artificial. Porque eu sei que está muito mais fácil jogar as 4 perguntas e pedir para a inteligência artificial fazer alguma resposta, mas isso não te ajuda a refletir de verdade sobre o que você aprendeu, sobre a atividade que você teve conosco. Então, é importante você fazer com seu próprio cérebro, tá? Então, para o desafio, você pode pedir ajuda da IA. Para o diário, eu queria só o cérebro humano de vocês. E está lá também disponível dentro do Hub. Eu falei um pouquinho da Toolbox, né, falando que no final do kit tem ferramentas sugeridas.
eu convido vocês a entrar na Toolbox da Hyper, ela está disponível no nosso site, e tem várias ferramentas, atividades que você pode fazer com a equipe. Está tudo explicadinho, passo a passo. Então, tem mais que 120 atividades disponíveis, que seja para feedback, que seja Energizer, que seja, não sei, fazendo planejamento, tem muitas coisas disponíveis, tá? E quando a gente fala agora de ferramentas que se conectam com futuros, tem essas duas, por exemplo. Reflexão da curva de difusão, né, que a Carol mostrou. Você pode fazer uma atividade dessa com sua equipe, ou alguma outra atividade sobre tendências de futuro. Semana que vem, a gente volta, então, quinta-feira, às 6 da noite. A gente vai falar do cone de plausibilidade, né, que a Carol estava falando um pouquinho quando ela estava respondendo a essa pergunta sobre o possível, provável, mais plausível. E a gente vai falar também de consequências, né, imaginando consequências de alguma tendência. Então, a gente vai trazer a ferramenta e a gente vai usar também numa atividade que chama a Roda dos Futuros, que é bem legal. Chegando no final, a gente vai fazer um check-out, mas só queria perguntar se tem alguém que tem alguma pergunta, alguma coisa que não foi esclarecida hoje nessa primeira sessão. Tudo bem? Se não, vocês podem me mandar mensagem, né, no Hyper Island Hub, lá na plataforma, e aí eu respondo. Estou de férias, tá? Então, talvez vou demorar uns 24 horas para responder, mas eu vou responder. Beleza. Sabrina, Fala, Luciano. o kit de aprendizagem, ele está requerindo senha aqui. Tem uma Isso. senha padrão ou não? Isso, é futurista, tudo em minúsculo. Está escrito Tá, lá ok. normalmente, no título a gente adicionou Tá, futurista, tudo minúsculo, tá bom? E tá vai bom. ser o mesmo para todos os kits. Então, checkout. Em uma palavra, como você está saindo dessa primeira sessão com a gente? Pode abrir o microfone, a gente fala estilo pipoca, então quem está pronto vai pipocar, vai falar. Ou você pode escrever no chat o que te deixa mais à vontade. Já está aparecendo aqui. Surpresa, curiosa, empolgada, animada. Animada, curiosa, otimista. Energizado. Reflexivo. Cheio de boas expectativas. Expectante, curioso, empolgado. Muito bom. Eu falaria curiosa, para saber o que vai sair dessas conversas entre vocês nas semanas que vêm. Estou bem empolgada. Gente, muito obrigada por essa primeira sessão. Eu vi que tem uma boa energia, vocês conversam, vocês estão, tipo, bem engajados nas atividades, então parabéns por isso. A gente se vê na semana que vem, acho que Carol vai estar de volta também para essa segunda sessão. Então, uma boa semana. A gente se vê no Hyper Island Hub. Eu queria ver no canal do Networking uma apresentação pessoal de cada um de vocês. Cada um de vocês que não escreveu ainda, tá? Primeira tarefa, pegar uns 5 minutinhos. E estou esperando também os desafios e os diários lá que vocês me mandam através do sistema, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível lá no chat do sistema. Um grande abraço, uma boa noite. Que Boa está bem noite. tarde para Marta. Marta, boa noite mesmo, que eu sei que mais tarde para você. E a gente se vê na próxima quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo. Muito bem. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. a Obrigado.